A incrível arte de se fazer ciência, tecnologia e inovação. A visão subnormal é um problema muito alarmante no Brasil e no exterior. Uma empresa que pensa no futuro, pensa em novas tecnologias para sanar esse problema, resolver esse problema que afeta muitos brasileiros. Aqui ao meu lado está o professor Dr. Luiz Alberto. Luiz, a Wave criou esse equipamento, mas ela transformou ele para melhor. Ele começou numa versão, hoje chega a assustar. É isso aí, Kleber. A gente está sempre inovando e renovando, né? Eu acho que é isso que faz uma empresa de tecnologia andar para frente. Esse equipamento já existe, versões dele chinesas, né? Versões chinesas, muito caras, chegam aqui no Brasil num preço que fica inviável a pessoa que tem visão subnormal está adquirindo. A gente fez uma pesquisa de mercado e descobriu que são 10 milhões de brasileiros que têm dificuldade de leitura. Tanto é que muitas vezes você vê eles tentando usar celular, tentando usar computador, são aquelas pessoas que têm que chegar bem pertinho do aparelho assim para conseguir usar. Então acho que no dia a dia todos nós já vimos alguém assim, né? Não é qualquer óculos que vai resolver esse problema, digamos bem, só o equipamento que você criou. Exatamente. A pessoa que tem visão subnormal, ela não consegue usar um óculos como o seu, assim, por exemplo. Não adianta ela ir numa ótica e ir no oftalmologista medir qual o grau que ela tem, né? O termo mais técnico que seria a dioptria, né? E ir lá no ótico falar, olha, eu preciso de um óculos assim, com 40 dioptrias, 40 graus. Não existe lente para isso. Então ela vai precisar comprar um dispositivo específico para corrigir aquilo. E é o que a WaveTech está fazendo agora. Eu posso demonstrar para vocês esse que a gente acabou de fazer, que é a versão que parece um mouse para leitura de revista, né? Interessante é que esse equipamento criado pela WaveTech, ele tem algumas coisas novas. A primeira versão, ela não ampliava as letras, não modificava as letras. Hoje ela chega próximo, ou pelo menos resolve um problema de qualquer pessoa com visão subnormal. Exatamente. Quando a gente fala assim, uma pessoa tem visão subnormal, muitas vezes a gente não especifica o que é, mas são tipos diferentes de visões subnormais, né? Então tem pessoas que têm visão subnormal por um problema na retina. Essa pessoa muitas vezes ela precisa que, além das letras serem ampliadas, que se mude o contraste entre as letras e até as cores. O nosso primeiro protótipo, que a gente apresentou muito bem na prefeitura e fomos apresentar em São Carlos, né, para várias pessoas, inclusive para o Lions, aquele não tinha. Esse eu já tenho mais segurança de que outras pessoas com outras doenças possam usar, tá certo? Então esse a gente está querendo realmente disponibilizar para vários centros, inclusive para pessoas que possam continuar ajudando a gente a aprimorar. Esse que eu vou te mostrar hoje, ele já muda o contraste, já faz uma magnificação maior das letras, muda a cor de fundo, de letra branca num fundo preto, às vezes a pessoa tem dificuldade de ler. Aí ela aperta um botãozinho, fica uma letra preta num fundo branco e vice-versa. Quer dizer, o tamanho da letra muda, o formato da letra muda, o contraste da letra muda. Tudo isso faz com que a tecnologia solucione um problema de visão, que, lógico, numa ótica ou mesmo com oftalmologista não teria como, somente com equipamento dessa natureza. Exatamente. E o que acontece? Não é que não existem esses produtos hoje no mercado, existe. Só que é aquele velho problema. É quando chega no Brasil um equipamento feito na Alemanha, para um europeu de visão subnormal, ele chega aqui custando um preço inviável para o consumidor brasileiro, devido a todas as taxas, o fato de ser em euro ou em dólar. Aí o que a WaveTech fez? Ela aprimorou, colocou outras características até de brasileiros que testaram e pediram isso, e fizemos uma versão totalmente nacional. Então o equipamento ele parece um mouse, como vocês podem ver aqui. Tá certo? Então ele é fácil de operar, fácil de usar. Ele funciona em qualquer televisão, não precisa ser uma TV de LED nem LCD, pode ser uma televisão convencional. Basta ter entrada de vídeo, que toda TV tem, obviamente.
e uma tomada perto da TV para estar ligando ele também e alimentando o sistema, tá? Depois de feito isso, basta ligar ele emite sons a cada operação. Então agora ele ligou e a partir disso o paciente, né, a pessoa que tem visão subnormal, já está lá lendo uma revista, certo? E de repente, se ela não consegue enxergar muito bem, ela pode vir aqui, ó, e aumentar várias vezes. E aqui ele vai mostrando qual que foi o aumento naquele momento, né? Então, para ler essa palavra, vamos supor, a pessoa precisou de um aumento de 3,5 vezes, né? Nesse caso, lendo assim, fica fácil e a dificuldade diminui. Agora, ele pode voltar a um tamanho ideal. Por exemplo, esse tamanho que você colocou agora pode ser o ideal para uma pessoa que não tem problema de visão e que o óculos ou, porventura, uma cirurgia não corrigiu, mas a partir de hoje ela vai poder ler um jornal, uma revista ou qualquer outro tipo. Exatamente. Ela, como eu falei, no comecinho o nosso protótipo não fazia nada disso. E a gente começou a perceber que para algumas pessoas ele funcionava, para outras não. Então, o que é que a gente precisava melhorar para que ele pudesse ser usado por praticamente qualquer pessoa com visão subnormal? E eram esses detalhes, né? Então, por exemplo, aqui eu pus a magnificação no mínimo, aqui está 1.0, né? Já é uma magnificação que para algumas pessoas serve melhor do que deixar muito grande. Daí você consegue ver mais de uma palavra ao mesmo tempo. E o outro recurso que ele tem, além da magnificação, é aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa, para ler, que nem o nosso amigo Luiz que veio aqui, ele não conseguia num fundo branco enxergar letras pretas. Ele precisava que o fundo passasse a ficar preto e as letras brancas. E isso faz todo sentido, porque a letra branca é onde está saindo a luz. E o fundo preto agora é que ficou sem luz. Então ele conseguia, quando a gente fazia essa mudança de cores, ele conseguia enxergar. Então essa é uma outra coisa que o nosso outro protótipo não tinha e esse tem agora. Então é basicamente isso. A facilidade no manuseio, através de um mouse que faz todas as funções rapidamente. A tela específica que amplia muitas vezes para ficar no tamanho ideal. As cores se modificam, tanto no fundo de tela, e modifica também a cor da letra, a fim de que se consiga ler melhor, ou melhor, se adapta à sua necessidade de visão. Fundo preto ou fundo branco, o formato das letras também modifica-se. Tudo isso coloca as pessoas que não conseguem enxergar, passam a enxergar, a entender, a ler, a melhorar a qualidade de vida. Isso tem uma função social muito forte, né, Luiz? Porque a limitação, o pessoal vive falando aí, vamos tentar promover a igualdade, etc. Tudo isso aqui está presente no equipamento dessa natureza. E isso sim tem uma função social muito forte. Kleber, agora você citou o lado social desse equipamento, né? Que é realmente, você imagina numa sociedade de primeiro mundo, que é o que o Brasil está querendo virar, você tem que ter acesso às pessoas que têm necessidades especiais. Então, qualquer rua que você vá hoje nos Estados Unidos, não sei nos países da Europa quais já estão assim, mas eu acho que a maioria já tem aquela rampinha para o cadeirante poder descer e subir do outro lado da calçada e passear na cidade como se ele fosse uma pessoa que tem condições normais de percorrer aquele caminho. Então, do mesmo jeito que a gente quer dar acesso à movimentação de pessoas especiais para que elas possam se integrar, eu acho fundamental dar acesso a pessoas especiais trabalharem no dia a dia. Então, outro dia eu vi uma reportagem maravilhosa de um advogado cego que tinha passado num concurso. Isso é fantástico. Agora imagina pessoas com visão subnormal poderem se integrar novamente dentro de casa, com os amigos. Poxa, você leu aquela reportagem que saiu hoje na Folha de São Paulo? Aí o cara, não, eu não consigo ler. Então tem que ler para ele. Hoje não, ele pode, com um sisteminha desse, passar a ler jornal, revistas, livros, normalmente. Coisa que antes ele precisava usar um óculos enorme, né, que parece uma luneta,
que é o que eu falei, que não é o óptico que faz esse óculos, tá? É um óculos caro e o cara fica parecendo aqueles soldados da Guerra do Golfo que precisam usar aquele óculos noturno. Tá? Então essa pessoa dificilmente ela conseguiria se integrar. Agora, no dia a dia, imagina, uma pessoa trabalhando na empresa, ou trabalhando em casa, ou no escritório, ela conseguir ler normalmente, né? Então essa que é uma das funções desse aparelho. Agora nós estamos já trabalhando numa outra versão ainda mais sofisticada. Quando você voltar aqui, certamente ela já vai estar mais adiantada, que vai ler para o paciente ou para a pessoa o que está na tela. Então às vezes ela não consegue enxergar, mas ela digitaliza um trecho e o sistema lê em português para ela. Tudo isso coloca a tecnologia a serviço da nossa qualidade de vida. Amplia os horizontes, trabalha conceitos que todos nós estamos a favor da vida, da igualdade, da alta tecnologia a serviço do seu bem-estar. Isso é o WaveTech, aqui em São Carlos, uma empresa de alta tecnologia pensando em você.